Paz e bem para todos nós deste imenso universo. Meus amados e amadas, hoje, neste dia 21 de julho do ano de 2024, neste 16º domingo do tempo comum, vamos pedir ao nosso Deus que tende misericórdia de todos nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele possa perdoar todas as nossas falhas nesse primeiro dia da semana. Nós vamos agora invocar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os nossos corações do vosso amor e acendei neles a luz da vossa paz. Meus amados e amadas, é oportuno hoje o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 6, dos versículos 30 ao 34. Vejamos que naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. E ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Nós podemos meditar que quando Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Meus amados e amadas, a obra de Jesus foi congregar as ovelhas dispersas do rebanho de Deus. Quando ele e os seus missionários apóstolos desembarcaram, encontraram essa multidão que tinham corrido a pé de todas as cidades para encontrá-lo. É o evangelho de hoje. Jesus estava indo descansar com seus missionários. Eles estavam voltando da missão em que tinham visitado vilas, sítios e cidades. Estavam fugindo do fluxo de gente que não lhes permitia nem tempo para comer. A numerosa multidão que chegou a pé para encontrá-lo os surpreendeu. Jesus, tomado de compaixão, e os sentiu como ovelhas sem pastor. Então Jesus começa tudo na compaixão. Ele viu aquele povo que o procurava e lhe doeu o coração vê-los tão necessitados, tão fragilizados. Para uma pessoa do interior, como Jesus, dava pena ver um rebanho sem pastor. As ovelhas se dispersam, os carneirinhos viram presas fáceis para as feras e os ladrões. Não tem quem guie a um bom pastor. E olha que Jesus estava levando os discípulos para um lugar afastado, para também descansarem um pouco, pois todos estavam cansados. Mas diante daquela cena, Jesus esqueceu o seu descanso e começou a ensinar-lhes muitas coisas, diz o Evangelho. Meus amados e amadas, agora voltando no livro do profeta Jeremias, nos damos conta da grandeza da ação de Jesus nesta passagem em todo o seu ministério. Em Jeremias 23, nós temos uma foto da situação do povo em certo momento no Antigo Testamento. A descrição mostra a condição que levou o Pai a enviar Jesus. O rebanho está disperso. Deus se queixa dos pastores que ele colocou para cuidar do seu rebanho. Descuidaram-se e afugentaram as ovelhas, dispersaram o rebanho. O que ele fará?
pela boca do profeta. O Senhor Deus disse: eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar aos seus campos. Suscitarei para elas novos pastores, farei nascer um descendente de Davi, ele reinará como rei, ele será sábio. Davi foi o rei que começou como pastor de ovelhas, Jesus é o pastor sábio, o novo Davi, que Deus enviou para cuidar do seu rebanho. Ele é o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. É o que está acontecendo nesta cena do Evangelho. Ele e os apóstolos, os novos pastores que Deus estava suscitando, sacrificaram seu justo descanso para cuidar do rebanho disperso. Meus amados e amadas de Deus, neste domingo, peçamos a Deus, primeiro dia da semana, que nos dê entendimento para estarmos ao lado de todos que estão dispersos neste momento, todos nós que somos seguidores da palavra de nosso Deus, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos dar a importância que os apóstolos, os discípulos, os missionários de Jesus deu ao povo necessitado de uma palavra amiga. O meu abraço a todos e até o próximo, com o poder do nosso Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja e assim é. Amém. Até o próximo.